O advogado Dr. Ezequiel Silveira, que atua na defesa de presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, participou de audiência pública promovida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados após a morte no cárcere do preso político Clériston Pereira da Cunha. O advogado lembrou que em prisões há pessoas más, pessoas boas que tomaram más decisões e há também inocentes. Ele disse: em um Estado de direito, deve existir justiça para separar culpados de inocentes e tratar os culpados como ordena a lei, e não como pensa, como deseja, o desejo de vingança de seus julgadores. Justiça pressupõe obediência aos princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da presunção de inocência. Todavia, o que o Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo relator dos casos do 8 de janeiro, ministro Alexandre de Moraes, tem realizado com essas pessoas não é justiça, é vingança. E os frutos da vingança são a injustiça, o arbítrio, a barbárie e a morte. Silveira prosseguiu. Hoje, uma família lamenta a perda de um pai, de um marido, porque o Supremo Tribunal Federal resolveu transformar a justiça em vingança e instituiu a pena de morte no Brasil. O que nos deixa com amargor nos lábios é quando pensamos no que poderíamos ter feito a mais para que essa tragédia não acontecesse. Nós participamos de várias audiências públicas como esta. Nós demos entrevistas, fomos à OEA, denunciamos, gritamos, avisamos que isso aconteceria, mas, infelizmente, fomos ignorados. O advogado mencionou relatórios feitos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela Defensoria Pública da União, por um órgão do Ministério dos Direitos Humanos e pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV. Ele contou as circunstâncias da morte do preso político no cárcere e lembrou que todas as condições já haviam sido informadas em relatórios anteriores. O advogado também descreveu as condições dos presos na custódia do Estado, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes chegou a debochar dos presos, fazendo piadas com a comida que recebem. Ezequiel Silveira explicou: não estou falando apenas de direitos naturais, mas também de direitos humanos que são assegurados por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Estou falando da Constituição, estou falando das leis. Ele explicou que em sua carreira como advogado, defendeu inclusive pessoas acusadas de crimes graves e acrescentou: me sinto à vontade para fazer a defesa dessas pessoas, que são em sua grande maioria inocentes. Ele explicou que os seus clientes acusados de crimes gravíssimos tiveram tratamento mais digno do que essas pessoas estão tendo, e questionou: quantos mais terão que morrer? O advogado lembrou que, além dos cidadãos que estão sendo humilhados nos presídios, há ainda os milhares que estão sujeitos a medidas arbitrárias em suas casas. Ele disse: são milhares de pessoas que estão sendo humilhadas, abusadas. Não são só as pessoas nos presídios. Há milhares de pessoas presas em suas casas que não aguentam mais. Ele expôs um áudio de um preso político, lembrando que recebe esse tipo de mensagem todos os dias. Ezequiel Silveira alertou sobre outras tragédias anunciadas e explicou que as responsabilidades precisam ser imputadas. O advogado lembrou que, após a morte de Cléston, o ministro Alexandre de Moraes pediu informações ao presídio. Ele apontou que, provavelmente, o ministro pretende imputar a culpa a terceiros, mas lembrou que foi o próprio ministro quem ignorou todos os pedidos, inclusive a determinação de soltura do Ministério Público, e o deixou encarcerado para morrer. O advogado lembrou que o ministro continua ignorando pedidos de outros presos e alertou: se algo acontecer com eles, Vossa Excelência será culpado também. Silveira disse: mas para ser justo, a culpa da morte do Clériston não é só do ministro relator. Temos outras figuras importantes da República que tiveram sua parcela de contribuição na perda desta vida. Ele mencionou alguns dos responsáveis, citando
o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, os demais parlamentares. Ele lembrou ainda o presidente Lula, seu ministro da pasta de Direitos Humanos, a velha imprensa, vários juristas e a Ordem dos Advogados do Brasil. Ao falar da OAB, o advogado lembrou a enxurrada de denúncias que foram apresentadas ao órgão e por ele ignoradas. Ele apontou: o ministro Alexandre de Moraes zombou tanto da advocacia nos últimos meses que cansou e resolveu humilhar a OAB. Aí o que a ordem fez? Lançou uma notinha. Agora que os abusos começaram a atingir toda a classe, o que nós avisamos que aconteceria, aí começaram a espernear. Ele alertou: é muito bom ver que vocês acordaram, mas falar até papagaio fala, queremos ver ação. O advogado lamentou que não tenha sido possível impedir a injustiça e que uma vida tenha sido perdida e disse: mas nunca deve haver um momento em que devemos deixar de nos indignar e lutar. Ele lamentou a covardia de advogados, parlamentares e juristas e lembrou: tem jurista famoso que não dá um pio sobre o que está acontecendo. Há muitos interesses, muito medo, muita covardia. Ezequiel Silveira afirmou: no dia 10, nós estaremos na esplanada dos ministérios dizendo justiça pelo Clesão, responsabilização do ministro Alexandre de Moraes, não ao Flávio Dino e justiça. CPI do abuso de autoridade. Ele disse: essas autoridades que rasgam a lei, os ministros do STF, eles estão acostumados com carreiristas, com bajuladores, com lobistas de tribunal. Mas eles descobrirão que ainda existem advogados de verdade na nossa nação. Segundo a Constituição, a instituição que pode promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores é o Senado Federal. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e,
prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 29 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhoras e senhores. Oi. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento a presidente dessa comissão, a deputada Bia Kiss, deputado Nicolas, que são os autores do requerimento, agradecemos o convite. Aos demais parlamentares, na pessoa do deputado Marcel Van Hatten, senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, que são fundamentais, têm sido fundamentais nessa luta. Cumprimento aos demais convidados, na pessoa do desembargador Sebastião Coelho, um exemplo a ser seguido por nós, e aos familiares, na pessoa da senhora Mariana, da senhora Jane, da Luísa e da Késia. Aos colegas advogados, colegas da Defensoria Pública, aos profissionais da Casa da Imprensa. Eu sou advogado criminalista, eu atuo na defesa de dezenas de réus do 8 de janeiro, sou advogado da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas, e sou pastor da Assembleia de Deus. E provavelmente Deus me deu essa profissão de advogado porque há poucos lugares onde há mais pessoas necessitando de cuidados do que em uma prisão. E é um mandamento bíblico que nós cuidemos dos órfãos, das viúvas e dos encarcerados. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nos compadecendo com uma viúva, com 2 órfãos, intercedendo pelos encarcerados. Porque em uma prisão não estão apenas pessoas más, existem também pessoas boas, que tomaram más decisões e que devem ser responsabilizadas como manda a lei existe para isso. Mas existem também inocentes presos injustamente. E é por isso que em um Estado de direito deve existir justiça, para separar culpados de inocentes e tratar os culpados como ordena a lei, e não como pensa, como deseja, como o desejo de vingança dos seus julgadores. Justiça pressupõe obediência aos princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da presunção de inocência. Todavia, o que o Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo relator dos casos do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, tem realizado com essas pessoas não é justiça, é vingança. E os frutos da vingança são a injustiça, o arbítrio, a barbárie e a morte. Hoje, uma família lamenta a perda de um pai, de um marido, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu transformar a justiça em vingança e instituiu a pena de morte no Brasil.
Mas o que nos deixa com amargor nos lábios é quando pensamos no que poderíamos ter feito a mais para que essa tragédia não acontecesse. Porque nós participamos de várias audiências públicas como essas. O senador Girão é um dos que promoveu. Nós demos entrevistas, fomos à Organização dos Estados Americanos, denunciamos, gritamos, avisamos que isso aconteceria, mas infelizmente fomos ignorados. Tem um relatório que foi feito pela Defensoria Pública do Distrito Federal no dia 21 de novembro, um dia depois da morte do Clériston. Um relatório brilhante feito pela Defensoria Pública que mostra as circunstâncias da morte do Clériston. E esse relatório ele reforça situações que já haviam sido denunciadas por um relatório anterior da Defensoria Pública da União, um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate, inclusive é ligado ao Ministério de Direitos Humanos, que foi ignorado, e um relatório da ASFAV também, que tem mais de 100 páginas, contando todas essas situações. Eu queria... Tem uns poucos slides? Tá. Eu vou olhar ali. Tô sim. São 3 páginas e é bem tranquilo. Eu só queria perguntar aos colegas da Defensoria, vocês pretendem apresentar esse relatório? Porque eu não quero atrapalhar. Estão? Não estão? Então, gostaria de ler com vocês. Pode passar. Olha só. O que diz o relatório da Defensoria Pública? Os presos, em uníssono, disseram às 2 defensoras públicas presentes que o atendimento ao preso foi demorado, que não havia desfibrilador no local, tampouco cilindro de oxigênio. No dia do óbito, foi ponto facultativo no governo do Distrito Federal, o que levou a ter menos servidores no local que o habitual. E o GEAIT, que é a área da saúde do presídio, estava fechado. Contaram que estavam reunidos no pátio durante o banho de sol, quando o Clériston passou mal. Contaram ainda que o policial penal que tomava conta deles entrou em desespero por não saber como apoiar e passou a enviar mensagens solicitando ajuda. Informaram que os próprios colegas de ala tentaram reanimá-lo, pois um deles é médico e o outro é dentista. Oportunidade em que o senhor Clériston conseguiu por 2 vezes respirar. Depois de aproximadamente 25 minutos, apareceu uma médica com estetoscópio e aparelho para medir pressão, instrumentos inadequados para a urgência médica. E, por fim, destacaram que somente depois de aproximadamente 40 minutos, o atendimento médico que poderia efetivamente salvá-lo chegou, mas Clériston já havia falecido. Pode passar. No tocante às condições do presídio, os presos informaram que receberam marmita com caramujo, com pedaços de rato. São oprimidos por alguns policiais, alguns poucos, porque a maioria são bons policiais, que os obrigam a receber as marmitas ao argumento de que, se não recebessem, seria caracterizado como motim e teriam que jogar bombas na ala. Essa situação também ocorreu no dia do falecimento do senhor Clériston, quando os presos se recusaram a comer, pois estavam muito abalados psicologicamente. E essa é a lavagem que eles comem lá. Aí me vê o ministro Alexandre de Moraes fazer teatro. Ah, que marmita deliciosa. Aí os presos falam com a gente: doutor, peça para o ministro vir visitar a gente pelo menos 1 vez por semana para a gente comer uma comida que preste. Pelo menos um dia na semana. Pode passar. Esse aqui eu não vou ler, eu vou só mostrar. Isso aqui é um pano que eles colocam na torneira para filtrar a água que eles vão beber. Olha a condição do pano. Pode deixar. Eu quero fazer um exercício de raciocínio com as pessoas aqui presentes. Vamos deixar de lado ideologias, paixões políticas, vamos olhar o ser humano. Isso é forma de tratar pessoas? Eu não estou falando apenas de direitos naturais, porque essas pessoas são imagem e semelhança de Deus, mas também direitos humanos, que são assegurados em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Estou falando da Constituição, estou falando das leis. E antes que alguém me acuse de casuísmo, eu devo dizer que trabalho com crime há mais de 10 anos, já realizei a defesa de pessoas acusadas de tráfico de drogas, outros crimes bárbaros, então me sinto à vontade de fazer a defesa dessas pessoas, que são, em sua grande maioria, inocentes. E digo mais, os meus clientes acusados de tráfico, tiveram um tratamento mais digno do que essas pessoas estão tendo. E aí eu pergunto, quantos mais terão que morrer antes do ministro Alexandre de Moraes conceder a liberdade do seu Jorginho, que está definindo naquele lugar, do coronel Naime, que está mal de saúde, do Charles, que foi condenado sem provas, do Gabriel, que foi preso
senador, no Mané Garrincha, às 2h da tarde. As depredações começaram aqui às 3. Ele foi preso antes de iniciar as depredações, está preso até hoje. Do Robson, que é pai e provedor de 3 meninas, de 1, de 2 e de 4 anos. Do João Gama, que no dia da audiência nós falamos que ele estava fazendo tratamento de câncer antes de ser preso. Está preso até hoje. Silvinei e tantos outros. São milhares de pessoas que estão sendo humilhadas, abusadas, como disse o desembargador. Mas não são apenas as pessoas que estão no presídio. Há milhares de pessoas presas nas suas casas que não aguentam mais. E eu peço que passe o próximo slide, por gentileza. Isso aqui é a mensagem que a gente recebe todo dia. Boa tarde, doutor. Lembra de mim? Boa tarde, meu amigo. O senhor lembra de mim? Eu lembro. Eu só queria poder trabalhar, Ezequiel. Mas eu não posso sair do meu município. Só penso em cima. Estou cansado dessa vida. Todo dia a gente recebe esse tipo de mensagem. Estou mentindo? Pode passar. Isso aqui é um áudio que um deles me mandou. Eu fiz a adaptação da voz para não identificar a pessoa. Pode tocar. Antes de ser preso. Está preso até hoje. Silvinei e tantos outros. São milhares de pessoas que estão sendo humilhadas, abusadas. Ô, doutor, me ajude. Eu não estou vivendo. Eu passei 7 meses preso. Aí eu pensei que ia ser solto, sendo que essa tornozeleira não me deixa sair de casa. Ô, doutor, me ajude aí. Eu estou pensando em me suicidar. Agora mesmo o Clezão morreu. Doutor, a gente não está vivendo. E essas pessoas aí que se dizem do nosso lado só conversa e não faz nada. A gente continua preso. Eu tô morrendo, doutor. Me ajude. Ajude a gente aí. Eu não tô aguentando mais isso não. Não tô vivendo mais não. Eu só vivo carregando a tornozeleira com medo de descarregar e eles virem aqui me prender de novo. Minhas contas foi travada. E eu não sou daquele tipo de pessoa que pede, sabe, doutor? Eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu não tô bem, doutor. Me ajude a gente aí. Vê quando é que vai tirar isso da gente. Vê quando é que vai liberar nossas contas. Eu preciso viver. Tá difícil, doutor. Nos ajude. Por favor. Por favor, doutor. Nos ajude. Eu não quero nem... Após o 6 de janeiro ocorrido nos Estados Unidos, houve um número expressivo com pessoas envolvidas. Aqui ainda não aconteceu. Mas vamos esperar a tragédia se concretizar de novo para tomarmos providências. E eu gostaria de apontar algumas responsabilidades agora. Nós estamos apontando essas más condições do presídio e o ministro Alexandre de Moraes, no dia seguinte à morte do Clérison, mandou solicitar informações sobre o ocorrido, provavelmente para imputar a culpa da morte do Clérison a terceiros. Ministro, isso não vai adiantar, porque foi Vossa Excelência que ignorou os laudos médicos, os apelos da família e dos advogados, o parecer favorável da PGR à soltura do Clérison e o deixou encarcerado para morrer. E agora está fazendo o mesmo com essas pessoas que estão presas na Papuda, nos estados e em casas com suas tornozeleiras. Se algo acontecer com eles, o senhor será o culpado também. Mas, para ser justo, a culpa do Clérison não é só do ministro relator. Temos outras figuras importantes da República que tiveram a sua parcela de contribuição na perda dessa vida. Começando pelos demais ministros do STF, que convalidam esses absurdos perpetrados pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o ministro André Mendonça, que negou um habeas corpus impetrado pela defesa do Clezão. Ah, mas há entendimento no Supremo de que não cabe habeas corpus nesse caso. Não interessa! Existem vidas, princípios, que são mais importantes do que qualquer jurisprudência. Enquanto o senhor está julgando dentro da legalidade, pessoas estão morrendo, porque outros ministros estão julgando fora da legalidade. Use essa caneta para fazer justiça, homem. A PGR, subprocurador, doutor Carlos Frederico, eu vou citar nomes que é para ficar registrado. Quem são as pessoas que estão sendo coniventes com o arbítrio?
Doutor Carlos Frederico, não pense que porque Vossa Senhoria deu um parecer favorável para a soltura do Clezão, agora em setembro, que o senhor está imune de culpa, porque se não fossem as denúncias sem provas, a demora na emissão desse parecer, a cumplicidade do Ministério Público com os arbítrios praticados pelo Supremo Tribunal Federal, Clériston provavelmente estaria vivo. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Institucionalmente é o Senado Federal quem detém o poder de frear os abusos do Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência quedou silente por meses diante do arbítrio. Agora quer se colocar como defensor do Senado, que Vossa Excelência mesmo apequenou. E por causa disso, uma vida se perdeu. Deputado Arthur Lira, presidente desta casa, está nas suas mãos o requerimento para a instauração da CPI do abuso de autoridade, da aprovação da PEC número 8. Nós cobraremos o andamento dessas pautas. Os demais parlamentares, principalmente os conservadores de direito, com raras e honrosas exceções, como os senhores que estão aqui hoje. Vocês ouviram. A impressão que as vítimas têm é que eles estão abandonados. E eu tive o desprazer de ouvir da boca de um deputado em cima do trio lá na Avenida Paulista, desembargador, na última manifestação, que foi preciso morrer um para estarmos aqui. O deputado falou isso. E eu não poderia concordar mais com essa frase, né? Sejam bem-vindos, vamos à luta. Mas vamos com coragem, como falou o senador Magno Malta. Porque outro dia, outro deputado ouvi dizendo que o rapaz morreu e a gente não pode falar nada, senão vai preso. Então entrega o cargo. Volta para casa. Covarde. Deixa que a gente vai ficar aqui, os corajosos vão ficar aqui denunciando. E você vai para casa. Eu sou neto de cearense, homem frouxo, me dá coceira. Senadores, vocês têm a obrigação moral de barrar a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Esse cidadão não possui os atributos constitucionais para o exercício do cargo. O presidente Lula, ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, ministro Flávio Dino, governador Ibanez, que estava caladinho, abre a boca para elogiar Flávio Dino, a imprensa, os juristas, as associações de advogados, tem muita gente. Mas eu quero finalizar responsabilizando a Ordem dos Advogados do Brasil. Semana passada, é bom que o doutor Alex Sarquis está ouvindo, pelo menos o doutor Rafael Rony disse que ele ia ficar ouvindo, né, para ele saber o que está acontecendo. Não precisa, doutor Alex, é só o senhor ir lá no e-mail da OAB, que tem lá um monte de protocolo que eu fiz sobre várias situações, é só vocês olharem e me responderem. Semana passada viralizou um vídeo de um presidente de seccional, acho que de Minas Gerais, falando umas verdades para o ministro Barroso. Parabéns, mas que demora, hein? Precisou morrer alguém para vocês perceberem que direitos estão sendo violados no Brasil e que as prerrogativas dos advogados não valem nada para o Supremo Tribunal Federal. Eu queria perguntar onde estava essa indignação quando fomos impedidos de acessar os nossos clientes lá na Polícia Federal, quando fomos impedidos de participar das audiências de custódia, que aconteceram uma semana depois das prisões, quando fizemos a entrevista reservada com os nossos clientes, com o juiz, membro do Ministério Público, outros advogados e outros réus na mesma sala. Onde vocês estavam quando foi negada a oitiva das testemunhas de defesa, porque nos processos que eu atuei, só deixaram ouvir da acusação, de defesa não. Onde estavam vocês quando houve audiência de instrução coletiva, julgamento coletivo, plenário virtual? Detalhe, todos esses casos foram denunciados por nós, na ordem. Oficialmente, o que a OAB fez? Nada. O ministro Alexandre de Moraes zombou tanto da advocacia nos últimos meses, que cansou e decidiu humilhar a OAB. Aí o que a ordem fez é emitir uma notinha. Mas agora que os abusos começaram a atingir toda a classe, o que nós também avisamos que aconteceria, né? Aí eles começaram a espernear. Deixa eu falar um negócio para vocês, senhores representantes da OAB. É muito bom ver que parece que finalmente vocês acordaram, mas falar, até papagaio fala. Fazer notinha não adianta, nós queremos ver ação. Queremos ver proposição de projetos de lei que visem barrar os abusos do judiciário, apoio à CPI do abuso da autoridade, ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e vocês têm a obrigação de realizar o maior desagravo público da história da advocacia dos réus do 8 de janeiro contra os crimes, contra as prerrogativas praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez, se fizer isso, a ordem volte a ter um pouco do respeito perdido por culpa da omissão ou cumplicidade da atual diretoria. Finalizo, presidente, com os dizeres de Elie Wiesel, judeu, sobrevivente do Holocausto, vencedor do Prêmio Nobel de 1986. Pode haver momentos em que somos impotentes para evitar a injustiça. E foi o que aconteceu. Não conseguimos evitar que a vida do Clériston se perdesse. Mas nunca deve haver um momento em que devemos deixar de nos indignar e lutar.
Tem muito advogado com medo deixando as causas do 8 de janeiro. Tem muito parlamentar com medo de parlar. Tem jurista famoso que não dá um pio sobre o que está acontecendo. São muitos interesses, muito medo, muita covardia, mas nós não. Nós continuaremos lutando e nos indignando, e no dia 10, do próximo domingo, nós estaremos na esplanada dos ministérios dizendo: justiça pelo Crezão, responsabilização do ministro Alexandre de Moraes, não a Flávio Dino e justiça. CPI do abuso de autoridade. Essas autoridades que rasgam a lei, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão acostumados a lidar com carreiristas, com bajuladores, com lobistas de tribunal, mas eles descobrirão que ainda existe advogado de verdade na nossa nação. Obrigado. Muito obrigado, doutor.